Você pode até não ter lido O Conde de Monte Cristo, mas depois desse vídeo você vai entender por que esse livro atravessa séculos e continua transformando leitores no mundo todo. Porque sim, é uma história que tem ação, tem vingança, tem identidade secreta, tem tesouro escondido, tem reviravolta, mas o que esse livro aqui tem de verdade são as frases que tocam o nosso coração, que mexem com a gente. Se você já assistiu o primeiro vídeo aqui no canal, você já sabe. A gente falou sobre o tamanho aqui dessa obra, sobre o medo que muita gente tem de encarar esse calhamaço e como na realidade, por trás dessa muralha de páginas, tem uma das histórias mais viciantes e acessíveis da literatura clássica. A gente falou também sobre o autor, Alexandre Dumas, foi um verdadeiro mestre do folhetim, né? Ele escrevia com muita paixão, muito ritmo e ele conquistou a França da sua época. E também a gente comentou sobre a história do Conde de Monte Cristo, do Edmond Dantes, aquele jovem traído, preso injustamente, que reaparece anos depois como enigmático Conde de Monte Cristo, pronto para aplicar a sua vingança. Mas hoje a conversa é outra. A gente vai fazer um caminho diferente. A gente vai contar a história de novo, só que a gente vai entrar nas frases potentes que estão presentes aqui na obra. Porque se tem uma coisa que esse livro aqui faz como poucos livros fazem, é isso. Te entregar frases que grudam, sabe? Quando você tá lendo, tá tranquilo, e de repente você vê uma frase e você precisa fechar o livro, porque aquela frase te deu tipo um soco no estômago. Então, esse livro aqui tem várias dessas. Você mal chega ali na página 100 e você já tá pensando, nossa, essa frase aqui podia virar uma tatuagem. Ou sei lá, eu podia levar pra terapia. Vamos retomar aqui algumas noções do livro e lembrar rapidinho como tudo começa. Edmond Dantes é um jovem no auge da sua vida. Ele é inteligente, ele tá apaixonado, tá com um casamento marcado, tem o respeito ali dos seus colegas da tripulação e ele tem um futuro todo traçado. Só que, por inveja dos seus amigos e manobras políticas, ele é traído. Ele é denunciado por um crime que ele não cometeu e ele é jogado numa prisão, não tem direito a julgamento nem nada, sem explicação e sem nem saber direito por que ele tá ali. É nessa prisão que ele vai encontrar uma figura que vai mudar completamente a sua trajetória. O nome desse homem é Abade Faria. Ele é um outro prisioneiro, já idoso, ele tá preso ali há muito mais tempo que o Dantes, e ele é até assim respeitado, sabe? Ali dentro por outros prisioneiros, porque ele é inteligente, ele é culto, ele é poliglota, e ele tem uma influência decisiva nessa vida do Dantes e nessa vingança que ele vai traçar e na transformação dele como Conde de Monte Cristo. Então ele vira tipo um mentor, sabe? E olha que curioso, ele vai convidar o Dantes para ajudar ele a cavar um túnel de fuga e ir em busca de um tesouro, uma fortuna escondida. Então ele faz essa proposta e nessa proposta tem uma das falas mais icônicas das adaptações cinematográficas que tem desse livro por aí. Para quem assistiu o filme de 2002, vai lembrar de um diálogo muito marcante que o Abade diz assim, olha, em troca da sua ajuda, eu te ofereço algo muito valioso. E aí o Dantes fala, a minha liberdade? E o Abade diz, não, o meu conhecimento. Esse diálogo, ele não aparece exatamente assim no livro, mas a essência toda tá ali, sabe? Em várias páginas. Basicamente é o seguinte, mesmo com o mapa de um tesouro, né, de uma fortuna em mãos, o que o Abade Faria dá ao Dantes é algo muito mais precioso. E isso fica bem claro em uma das declarações do próprio Dantes. Ele diz assim, eu vou ler para vocês. De resto, vós sois meu verdadeiro tesouro, meu amigo. Não o que me esperava à sombra das muralhas de Monte Cristo, mas vossa presença, nossa coabitação de 5 ou 6 horas por dia, apesar dos nossos carcereiros, os raios de inteligência que derramastes no meu cérebro, as línguas que me implantastes na memória e que trazem consigo todas as suas ramificações filológicas, as ciências várias que tornastes tão fáceis pela profundeza do conhecimento que tendes e a clareza dos princípios a que reduzistes. Eis o meu tesouro, amigo. Como me fizestes rico e feliz. Isso é muito forte, você percebe? Veja que ali no fundo daquela prisão que o Dantes estava abandonado, ele entende que mesmo se ele nunca conseguir escapar, mesmo se ele não conseguisse tocar na fortuna, ele já tinha algo que ninguém podia tirar dele, essa liberdade intelectual. Isso, para mim, é um dos ensinamentos mais potentes que tem aqui no livro. Esse ensinamento de que a liberdade física pode ser tolhida, a justiça pode falhar, mas ninguém pode aprisionar o conhecimento que você carrega dentro de si. Então, esse é o primeiro passo, digamos assim, da transformação do Dantes. Antes ali dele virar o conde misterioso,
ele vira alguém que entende o poder de saber das coisas. Então é aqui que vai começar, né, de verdade, a transformação dele no famoso Conde de Monte Cristo. Mas conhecimento, por mais libertador que seja, também pode ser muito perigoso. Porque saber demais, entender demais, prever demais, às vezes é algo que te empurra para o abismo. E é exatamente esse abismo que o Dantes começa a habitar a partir desse ponto. Aquele homem que saiu da prisão com alma de filósofo, com tanto conhecimento, ele vai se tornando, pouco a pouco, uma pessoa bem calculista e vingativa. E chega um ponto da história que ele não tá simplesmente mais corrigindo uma injustiça, ele tá estrategicamente executando um plano com bastante frieza. E é aí que ele realmente, a gente pode dizer que ele já virou o conde. E tem uma parte no livro que marca esse ponto de não retorno ao que ele foi um dia. Então ele tá lá refletindo, ele olha para tudo que ele já fez, para os culpados que traíram ele, que estão começando a cair um por um, para os inocentes também que talvez tenham sido feridos no caminho. E ele diz o seguinte: quero ser a providência, porque sei que o que há de mais belo, de mais sublime, de maior no mundo é recompensar e punir. O negócio foi fechado, talvez eu perca a minha alma, mas não importa. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Essa frase, ela é brutal, porque ela mostra um homem que ele já não se vê como parte do mundo, né? Ele se vê como se ele estivesse acima, como se fosse uma força acima do mundo. Ele não quer mais apenas a justiça, ele quer ser a própria justiça. Né? Quando ele diz que ele talvez tenha perdido a alma, mas que talvez ele faria tudo de novo, ele está admitindo o preço, ele está dizendo que sabe o que isso custou, mas que ele aceitaria pagar tudo de novo. Então aqui, o livro, ele lança pra gente uma pergunta que fica martelando na nossa cabeça, né? Até onde você iria por justiça? Se no meio do caminho você se tornasse aquilo que você jurou destruir, o que você faria? É uma coisa até meio parecida com o que a gente vê nas novelas, né? Por novelas brasileiras, Avenida Brasil, né? A pessoa foi traída, depois ela volta à sociedade com uma nova identidade, com um plano calculado, com uma lista de alvos. E ali, no início, a gente até torce, mas na medida que o tempo vai passando, a gente pensa, mas será que essa personagem ela tá fazendo justiça ou ela já se perdeu completamente? Então é exatamente esse o ponto que o Conde de Monte Cristo alcança nesse momento da narrativa e que a gente consegue perceber nessa citação. Bom, depois disso tudo, eu te pergunto, o que vai sobrar, né? Depois das perdas ali que ele vai sofrendo, dos excessos, dos limites ultrapassados, o que vai restar ao Edmond Dantes? O que sobra de um homem que decidiu ser a providência, com P maiúsculo? Bom, só pra avisar você rapidinho, se você ainda não leu o livro e prefere descobrir tudo por conta própria, sem saber nada do final, talvez seja legal você pausar agora e voltar depois, porque a partir desse momento a gente vai puxar uma frase que aparece lá no final. Ela não conta nenhum grande acontecimento, mas ela dá uma boa pista de como o Dantes vai terminar a jornada dele, beleza? Então vamos lá. Ninguém reclama de spoiler. Então, depois de tudo que ele viveu, com todos os acertos de contas que ele foi fazendo ao longo do caminho, a sabedoria humana se resume a duas palavras: esperar e ter esperança. Inclusive, essa frase, ela está aqui na nossa contracapa, da nossa edição especial de aniversário do Clube de Literatura Clássica. Bom, é assim que termina o Conde de Monte Cristo aí, com essa frase, uma forma bem simples de se terminar. Mas o que é importante para a gente entender o peso dessa frase? Qual seria o raciocínio? Desde o início do romance, existe uma espera, literalmente. O livro começa com a chegada de um navio e a expectativa da Mercedes, da namorada do Dantes, ali no porto, né? Ela tá esperando ele com alegria, com planos, com um desejo ali, né, de retomar a vida deles. Mas, rapidamente, a narrativa, ela vai mergulhar para um outro tipo de espera. A espera ali do cárcere e do isolamento. O Dantes, ele passa 14 anos preso. E ele não sabe se ele vai sair, ele não sabe por que ele entrou, ele não sabe se alguém ainda lembra dele. E ali, no meio daquele desespero mais absoluto, a esperança aparece. E ela vem com o Abade Faria, naquele modelo lá de uma pessoa que estuda, né, reflete, projeta, educa, né, como se fosse o mentor dele mesmo. E a partir dessa convivência com o Abade Faria, o Dantes, ele vai se transformando. Mas a esperança que vai mover ele a agir não é uma esperança inocente, né? É aquela esperança de escapar, claro, mas também de se vingar, de responder ao que tudo foi lhe tirado um dia. Então ele canaliza todo aquele tempo, né, que ele passa ali, nessa espécie de projeto pessoal. E quando ele realmente se torna o Conde de Monte Cristo, ele não é mais o mesmo homem. Ele é a consequência dessa esperança, moldada por
anos de muita dor e silêncio. E é justamente por isso que quando a gente chega no final e lê essa frase, que a vida se resume a esperar e ter esperança, dita ali pelo Conde, ele não tá falando isso assim num tom de entusiasmo de quem venceu, numa coisa otimista. Ele fala isso depois de entender o que foi perdido no caminho. Então isso é importante que a gente fale. Ele sabe que depois de tudo que ele passou, do plano, da ação, de ter conseguido atingir muito do que ele queria, ele sabe que nem tudo pode ser consertado, nem toda dor é compensada, nem toda justiça traz paz de verdade. Mas ele também entende que o que fez ele atravessar tudo aquilo, né, que ele passou, manteve ali de pé na prisão por 14 anos, foi isso, conseguir esperar e não deixar a esperança morrer no meio do caminho. Então é importante falar isso, não é uma frase de autoajuda, é quase uma confissão mesmo, não tem nada de ingênuo ali. É um jeito simples de dizer que mesmo depois de tudo, ele ainda acredita que vale a pena seguir, porque no final das contas talvez seja tudo que resta para ele. Então é isso, se tem uma coisa que esse livro aqui ensina, sem nenhuma pressa, é que nem sempre a gente sai da vida com todas as respostas, né? Mas às vezes um pouco de clareza seja o suficiente para continuar. E se você ainda não leu O Conde de Monte Cristo, talvez esse seja o momento de fazer na nossa edição especial de aniversário. E já comenta aqui embaixo qual dessas frases aí você mais gostou, se tem alguma que te marcou, que eu ainda não conheço, escreve aqui pra gente continuar essa conversa. E não se esquece de se inscrever no canal. Boa leitura e até a próxima!